Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula do Código de Trânsito Brasileiro e hoje um assunto muito interessante, um assunto muito fácil, um assunto que eu tenho certeza que você não irá errar nenhuma questão de prova, caso, claro, você assista a nossa aula até o final e depois você faça alguns exercícios e faça uma leitura deste capítulo do CTB, né? Professor, o que nós vamos estudar nesse capítulo? A gente vai estudar, aliás, nessa aula, da condução de veículos por motoristas profissionais, né? Aí algumas considerações importantes que vai te ajudar no entendimento do assunto. Este capítulo é um capítulo que foi acrescido recentemente no nosso Código de Trânsito, é o capítulo 3A, ele foi acrescido em 2012, ou seja, 12 anos depois da vigência do Código de Trânsito Brasileiro, houve a inclusão deste capítulo, né? Este capítulo, ele trata de um assunto muito interessante, um assunto muito específico, né? Preste atenção, motoristas profissionais. Professor, quais são esses motoristas profissionais, né? Esses motoristas profissionais aqui são aqueles motoristas profissionais das nossas rodovias, tanto para o transporte de cargas, tanto para o transporte coletivo de pessoas. Professor, mas por que, professor, que o legislador, né, criou um capítulo específico para essa situação? É muito simples. Lá na nossa primeira aula, nós vimos que o trânsito, né, todo o Sistema Nacional de Trânsito tem como aí um dos objetivos, como uma das finalidades, o quê? A preservação da vida humana, né? A preservação, a segurança. E, claro, naquela época, né, tinha, naquela época lá, os motivos que o legislador adotou, né, tomou como base para incluir esse capítulo, que, olha, está tendo muito, né, nós estamos tendo muito acidentes nas rodovias, e esses acidentes das rodovias estão sendo provocados pelos motoristas profissionais. Mas por quê, professor? Porque eles estão sendo submetidos, né, a uma longa carga de trabalho, jornada de trabalho. Então, este capítulo 3A, preste muita atenção, o plano de fundo é a regulamentação de qual situação social? O tempo de descanso dos motoristas, do motorista profissional. Então, o motorista profissional ele tem que ter o quê? O tempo de descanso, né? O que acontece aqui nessa categoria? Cara, o cara ele ganha por corrida, né? Ele ganha por carreto, né? Por frete, né? Então, quanto mais rápido ele, tá, entregar o carreto dele, ok? Mais rápido entregar o carreto dele, com certeza mais ele ganha. Então, os motoristas aqui estavam sendo submetidos, né? Não vou falar que hoje não acontece isso, né? Mas é a jornada de trabalho de 18, 19, 20 horas aí por dia de trabalho. E, claro, o excesso da jornada de trabalho leva ao cansaço, e o cansaço aí leva a distração no trânsito e pode provocar, e provocou sim, muitos acidentes de trânsito. Então, essa legislação vem regulamentar isso, vem trazer um período mínimo de descanso do motorista profissional, né? E, claro, trazer mais segurança, né? É claro, lembro muito bem da inclusão desse capítulo no CTB. Houve muito questionamento, né, por parte dos caminhoneiros. Os caminhoneiros foram contra isso aqui, né? Foram contra, os empresários também, né? Vão aumentar o preço do frete, né? Vão aumentar o preço do frete, e, ou seja, teve aí diversas aí situações, né? Mas graças a Deus, né, hoje aí nós já temos isso bastante consolidado, e este assunto é um assunto prioritário. Desde a sua inclusão, nós já tivemos uma alteração, que foi em 2015, advinda da lei 13.103 de 2015. Bacana? Então tá aí para você essa introdução, muito importante. Então, com base nessa introdução, nós vamos agora desenvolver o conceito, né? Então, o artigo 67A, né, que foi acrescido pela lei 12.619, ele vem conceituar para a gente o que vem a ser o motorista profissional, né? Da condução de veículos por motoristas profissionais. Por exemplo, o taxista, sim, ele né? Ele é um motorista profissional. Eu posso até considerar o Uber, né? Também, por que não, né? Ele é um motorista profissional. Eu entendo assim, né? Só que essa legislação, tá? Ela é específica para qual tipo de classificação de via? Transporte rodoviário. Aí. Transporte rodoviário. Então, artigo 67, questão de prova, muito importante.
O disposto neste capítulo aplica-se aos motoristas profissionais. Primeiro, de transporte coletivo de passageiros e de transporte rodoviário de cargas, né? Então, nós temos aí dois tipos de motoristas que serão regulamentado o seu tempo de descanso. Primeiro, coletivo de passageiros. Professor, isso aqui é aqueles ônibus aí, interestaduais aí, por exemplo, que nós temos aí milhares no Brasil, né? E claro, o transporte rodoviário de cargas, né, que são os caminhões, as carretas em especial. Então, esses dois dispositivos que serão regulamentados, né? Professor, por que o legislador colocou cada um em um inciso, né? É muito simples, né? Porque cada um será regulamentado de uma forma diferenciada. Por exemplo, o que você acha que deve ter o maior rigor, maior preocupação, maior segurança? Claro, todos têm que ter segurança, né? A gente instituir regras mais rígidas para o transporte de cargas ou para o transporte coletivo de passageiros? Com certeza, é o transporte coletivo de passageiros. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, né? Vamos lá para já o artigo 67C, né? Professor, e o 67B foi revogado, então nós não vamos perder tempo com ele. 67C. O 67C traz uma regra que é chamada regra geral, né? Então, olha só, qual que é o objetivo deste capítulo? Tempo de descanso do motorista profissional. Tempo de descanso. Então, o 67 ele coloca uma regra geral. É vedado, é proibido ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário, coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Então, regra geral do artigo 67C está aqui, 5 horas e meia ininterruptas. Então, 5 horas e meia aí contínuas. Essa regra geral, claro, para os dois tipos de transporte, para os dois tipos de profissionais, tanto o coletivo de passageiros quanto o transporte de cargas, né? Tudo bem, professor, isso aqui é a regra geral, né? Como é que ela se aplica? Muito simples, né? Nós vamos trabalhar agora 7 situações dessa jornada de trabalho. Primeiro caso, regra geral, parada obrigatória. Então, atenção, o cara começou meia-noite o seu carreto, né? Meia-noite, então ele pode percorrer 5 horas e meia. Então, daqui até aqui, né? Aqui, meio amador aqui do professor, vamos supor que foi 5 horas e meia de carreto, né? Então, ele para 30 minutos e cada 6 horas. Então, isso aqui é o carreto dele, 5 horas e meia para passageiros e para carga, né? Tudo bem. Professor, no Brasil, toda regra tem uma exceção. Aqui também nós temos exceção. Então, essa aqui é a regra geral. Regra geral que ele pode trabalhar até 5 horas e meia. Ponto final. Professor, tem exceção? Tem. Qual que é a exceção? É o parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º. O que acontece? No Brasil, gigantesco, um país continental, nós temos que ter o quê? Nós temos que colocar o foco, né? O nosso foco aí do Código de Trânsito, que é o quê? A preservação da vida, a segurança de todo mundo, todos os usuários, né? Vamos supor que o sujeito está lá no interior do Brasil, numa região aí pouco desenvolvida, onde não tenha um local apropriado para o motorista descansar. Ele não tendo esse local apropriado, ele poderá, em uma situação excepcional, tão e somente neste caso, quebrar a regra geral das 5 horas e meia. Vamos lá, parágrafo 2º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, inobservância, ou seja, ele não está obedecendo a regra geral de 5 horas e meia, né, a direção. Devidamente registradas, tá, no tempo lá, no registrador instantâneo de tempo, inalterável de tempo, de velocidade de tempo, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança na rodovia, né? Então aí é esse caso aqui que ele poderá ultrapassar essas 5 horas e meia. Caso excepcional. Preste muita atenção, né? Preste muita atenção, porque essa situação aqui, cara, é muito boa de ser cobrado em prova, todas as provas. Então essa aqui é a exceção, tudo bem? Pronto, vem comigo, né? Essa exceção aqui, tá? Ela só cabe, muita atenção, esqueci de falar esse detalhe, ó,
para o veículo e a carga, né? Ali, o veículo e a carga, o veículo e a carga, certo? O veículo e a carga, ou seja, serve apenas para o transporte de cargas, né? Já o transporte de passageiros já tem que ter já as paradas pré-programadas, né? Pronto, ponto final aí, caso 1, né? E agora, pessoal, situações específicas. Então você já sabe, né? Você já sabe o seguinte, que o cara poderá transitar até 5h30, sem parar. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, ele vai trazer a situação detalhada para o transporte de cargas, tá? E o próximo parágrafo, ele vai tratar do quê? Ele vai tratar, o próximo parágrafo, ele vai tratar o quê? Do transporte de passageiros. Então, ele vai tratar diferente aí a como que será tratado esse descanso. Vai lá, serão observados 30 minutos de descanso, ok? Dentro de cada 6 horas, ponto final. Na condução do veículo de transporte de cargas, ok? Sendo facultado o seu fracionamento, caso 3, e o tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5h30 contínuas do exercício da condução. E aí, professor, vamos lá, caso 2. Tá? Então, primeira coisa, o caso 2 aqui diz respeito o quê? Diz respeito ao transporte de cargas, né? 30 minutos de descanso. 30 minutos de descanso também é o tempo que vai ser destinado, tá? Vai ser o tempo destinado também para o transporte coletivo de pessoas. Ponto final. Então vamos colocar aqui a regra, caso 2. O caso 2 aqui vai ser transporte ininterrupto, ou seja, ele optou, o motorista, em vez de fracionar o tempo, ele fez o quê? Ele fez ininterrupto. Então vamos contar aqui a carga horária dele. Então o cara começou o carreto dele, né? Aqui às 0 horas, né? Então, de 0 horas, 5h30 mais 30 minutos, nós temos o quê? 6 horas. Positivo, entenderam? 5h30, porque é a regra geral, mais 30 minutos, nós temos 5 horas, né? Temos 6 horas, né? Tá aqui, bateu. Então, de meia-noite até as 6 horas da manhã, ele é obrigado, né, parar 30 minutos. Ele vai poder escolher esse carreto aqui, esse período aqui. Pronto, final, tá? Aí no parte final, ele fala, não ultrapassadas 5 horas. Vamos supor que ele fez essa parada aqui exatamente às 3 horas da manhã, né? Tudo bem, 3 horas da manhã, ele cumpriu aqui esse requisito, né? Aí o que acontece, professor? Ele toca direto, vamos supor, isso pode cair na prova, tá? Ele para aqui, 10 horas da manhã, né? 10 horas da manhã ele parou. 3 horas até as 10 horas, passaram o quê? 7 horas. Neste caso aqui, ele estará o quê? Descumprindo a regra, né? Ele ultrapassou aí as 5h30 ininterruptas, então ele tem que parar antes, né? Então, no caso aqui, ele parar exatamente aqui, né? Ele vai ter que parar aqui no meio, né? Para bater as 6 horas e as 5 horas, né? Tipo aqui, 9 horas aqui, né? Tá, 9 horas. Então, assim, ele começou o carreto, ele parou 2h30, 3 horas ele saiu, ele vai parar aqui 8h30, na verdade, né? Então, 8h30. Eu estou colocando já a questão das 5h30, né? Às 3 horas da manhã ele iniciou o segundo carreto dele, mais 5h30, deu 8 horas e 30 minutos. Então, essa aqui é a regra do caso ininterrupto. Bacana? Então, ele tem, a cada 6 horas, o motorista de carga tem que parar 30 minutos, né? Professor, e o tal do fracionamento, né? Tem aí a possibilidade do fracionamento, né? O cara pode optar, isso é do motorista profissional, o legislador deu essa opção para ele, sendo facultado o seu fracionamento, né? Como é que funciona isso? Caso 3, né? Vem comigo aqui, de 0 a 6, primeiro carreto, ele vai fazer 2 paradas de 15 minutos nesse intervalo. Pode? Pode. Ponto final. Desde que, né, entre uma parada e outra, ele respeite a regra geral das 5h30 minutos. Bacana? Fechou? Então aí para vocês. Então, vamos lá. Uma pequena ajuda à memória para você fixar. Transporte de cargas. Qual que é o intervalo de condução a ser registrado? 6 horas, né? Cada 6 horas ele pode, 4 horas, ele pode pilotar
dirigir 5 horas e 30 minutos e 30 minutos de descanso. Bacana, né? E agora, só agora, o parágrafo 2º traz a exceção, nós temos aqui o inciso 1A, né? Esse inciso 1A aqui, né? Ele vai tratar de forma diferenciada o transporte rodoviário de passageiros. Papo reto com vocês, tá? Papo reto com vocês, né? Vocês acham o seguinte, que neste caso aqui, tá, do transporte de passageiros, o legislador deve ser mais rigoroso ou menos rigoroso? Mais rigoroso. Ser mais rigoroso aqui significa o quê? Reduzir o intervalo da jornada de trabalho. No transporte de carga, a jornada são de 6 horas. E para outro veículo de passageiros, né, condução de rodoviário de passageiros, nós temos o quê? 4 horas, né? Serão observados 30 minutos. Então, 30 minutos é regra geral para todo mundo, né? Para descanso a cada 4 horas de condução de veículo rodoviário de passageiros, né? Então, aí serão observados, serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução do veículo rodoviário de passageiros, né? Então, vem comigo. Sendo facultado o seu fracionamento, caso 5, e o tempo de direção, né? Então, temos aí essas regras aqui. Então, é o seguinte, então, para o transporte de passageiros, né, resumindo aqui, tá? Esse transporte de passageiro aqui, ele vai trabalhar 3 horas e meia, tá? Ele vai trabalhar aí, ó, 3 horas e meia e 30 minutos ele vai descansar, né? Então, normalmente, né, eu já andei um pouco de ônibus aí, o que o cara faz? Ele faz, a companhia, ele já faz carretos, né, programando sempre 3 horas e meia. Então, a cada 3 horas e meia, ele já tem programado o quê? Uma parada. Então, tá aqui para vocês, né? Então, a cada 4 horas, ele vai ter que descansar 30 minutos, né? Então, isso aqui, inclusive, é uma inovação da lei de 2015, né? Então, aqui não pode ser 15 minutos aqui. Bacana, fechou? Então, descanso de 30 minutos a cada 4 horas. Cara, questão de prova, tá? Questão de prova, né? Ah, professor, e aquela regra, professor, das 5 horas e meia? Com certeza, né? Vamos supor que o cara aqui, ó 1 hora, né, da manhã, ele parou 30 minutos, né? Aí ele vem parar aqui, ó 7 horas, né? Opa, maior, não pode, tá? Porque aqui também ele fica condicionado à regra das 5 horas e meia, tá? Então ele tem que fazer toda essa matemática aqui, tá? Toda essa matemática, isso aqui é uma lei que veio para ficar, você pode ter certeza disso, né? Ok? Então isso aqui é o caso 4, né? Que é o transporte rodoviário de passageiro, descanso de 30 minutos. A lei também possibilitou o tal do quê? Fracionamento, né? Como é que funciona o fracionamento? Mesma coisa do outro, ele pode fracionar 15, 15, né? 15, 15. Então, nós vimos aí o 5º caso, né? Ok, isso é o parágrafo 1º, o A e o 1, né? Normal. O parágrafo 2º, nós já vimos, que é aquele caso de excepcionais, né? Excepcional é a exceção das 5 horas e meia, né? Vem comigo, parágrafo 3º, né? E aí, gente, olha só, vamos fazer uma continha de matemática aqui? Vamos pegar aqui o carreto dos ônibus, né? Do ônibus, da carga. A carga não é 6 horas? É, 6, 12, olha aí, ó, 18 e 24. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 carretos, né? Aqui, ele tem que descansar 30 minutos. Aqui, ele tem que descansar 30 minutos. Aqui, 30 minutos. Aqui, 30 minutos, né? 30, com 30, 60. Ou seja, 2 horas. Então, 2 horas de descanso, né? Contra 22 horas de trabalho. Olha aí, né? Puxa, professor, ficou pior, professor. Ficou pior, né, cara? Com certeza, né? Ficou pior, né? Então não pode, cara, não pode aí, né? Ficou pior, né? Então o que acontece? Agora vem o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele vai estipular o quê? A carga horária total diária do motorista profissional. E a carga diária total não é essa aqui não, né? A carga horária total, ele já falou aqui, ó.
O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, observar 11 horas de descanso. Então, olha aqui. Então, ele pode trabalhar 11 horas de descanso, né? Contra aqui 13 horas de trabalho, que é uma boa jornada de trabalho, né? Você ficar 13 horas atrás de um volante não é para qualquer um. Parabéns aí o legislador. Então você tem aqui, vem comigo, o condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso. Então o examinador pode querer cobrar isso de vocês, né? Você tem que saber que ele tem que 11 horas de descanso. Tá? Esse 11 horas de descanso é para todo mundo, né? Tanto para o motorista de transporte de cargas, quanto para o motorista de passageiros, né? Bacana. Que podem ser fracionadas, olha aí, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos do parágrafo 1º, observado nos mencionados no parágrafo 1º, observadas no primeiro período, 8 horas ininterruptas de descanso. Então tá aí para vocês, né? Professor, e agora? Agora, é claro que eu vou ter que ler o texto novamente para vocês. Eu trouxe aqui o caso 5, né? O caso 5, é o caso 5, vamos ver aqui o número dele. É exatamente, aliás, o caso 6, né? Olha assim o caso 6, né? Vamos colocar aqui o caso 6, no caso de passageiros, né? Vem lá. Qual que é, gente, a regra do parágrafo 1º, né? A regra do parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º aqui é aquelas horas do que? 5 horas e meia, né? Vamos lá, vem comigo aqui. Caso rodoviário de passageiros, descanso de 11 horas, fracionado, tá? Então nós temos aqui parada obrigatória, né? Então significa dizer o seguinte, dentro dessas 11 horas, tá? Olha só que coisa interessante. O primeiro período serão de 8 horas ininterruptas. Então, se o cara vai começar meia-noite aqui, ele vai descansar 8 horas. Né? Então, 8 horas aqui é considerado o período de descanso do motorista. Né? Aí, quando ele fala, né, podem ser fracionadas, né, usufruídas e coincidir com os intervalos mencionados do parágrafo 1º, que é aqueles intervalos de descanso. Então, vamos ao seguinte. Então, ele foi aqui, 8 horas aqui, diretão, por exemplo. 8 horas ele pegou o carreto dele, tá? Transporte de passageiros. Meio-dia ele parou. Só que das 8 ao meio-dia, nós temos aqui 30 minutos. Esses 30 minutos vai ser contabilizado. Meio-dia, às 6 horas, ele parou mais 30 minutos, né? 6 horas às 20 horas, ele fez uma parada de 1 hora. Das 20 às 24, ele fez uma parada de 1 hora. Somando tudo, ele teve 8 horas e meia, 9, 10, 11, ou seja, ele cumpriu aí a legislação, né? Tá? Ele colocou aí 11 horas fracionado, né? Então isso que é 11 horas fracionado aqui para os passageiros, né? O que acontece aqui? Né? Já vamos antecipar aqui, vamos falar do parágrafo 6º. O condutor somente iniciará a viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no parágrafo 3º das 8 horas deste artigo. Ou seja, o que está dizendo aqui o legislador? Olha, motorista profissional, toda vez que você for começar uma viagem, o intervalo de 8 horas tem que ser realizado antes, né? O condutor somente iniciará uma viagem, ou seja, esses 8 horas tem que estar sempre aqui na cabeça, sempre no começo. Eu vou fazer as 8 horas depois do meio-dia, mas se você já começou a viagem, você está descumprindo a legislação. Então tem que ser antes, né? Ok, e agora, professor, o mesmo exemplo para o transporte de cargas, né? Então está aqui para vocês, você toca 8 horas, né? Aí você para 1 hora, você para 1 hora, você para 1 hora. 8, 10, 8, 9, 10, 11 horas. Você respeitou aqui também. Para o transporte de cargas, ele somente poderá iniciar a sua jornada de trabalho, né, o seu carreto, aliás, né, o seu carreto, ele tendo iniciado primeiro a jornada de no primeiro período, 8 horas ininterruptas de descanso. Então, você tem que ter essas 8 horas aqui. Bacana, né? Então, aí, isso aqui é o disposto no parágrafo 4º, né? 3º. Vamos continuar. Agora, 2 parágrafos aqui de entendimento. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Então, somente é contado por esse tempo, aquele tempo efetivamente do percurso
previamente previsto, né? Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou retorno com ou sem carga, considerando-se a sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino, né? Então isso aqui tudo para cômputo da carga horária, né? Uma coisa interessante, ó, ida ou retorno com ou sem carga, né? O que o cara pode alegar? Ah, professor, ele levou carregado, aí ele voltou vazio. Quando ele volta vazio, ele fala, olha, eu não estou em trabalho, o caminhão está vazio. Então eu posso, né, tocar 20 horas direto, negativo. Porque o parágrafo 5º ele foi bastante claro, né, com ou sem carga. Com ou sem carga. Observa-se que todo esse movimento do legislador é em busca da preservação da vida, né? Vamos lá, finalmente, o último parágrafo desse artigo longo, né? Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista o seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza o veículo referido no caput sem a observância do parágrafo 6º, né? O que diz o parágrafo 6º? Aquele que o primeiro carreto só pode iniciar um carreto, tá? Um frete, o quê? Desde que você cumpriu as 8 horas de descanso, né? Isso aqui é uma medida muito interessante, né? O artigo 67 foi vetado, né? Foi vetado pelo presidente da República, né? Pronto, né? Professor, o cara descumpriu. E aí? Ele vai cair no 230, inciso 23. Ó, conduzir o veículo em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67C. Nós vimos que o artigo 67C, nós temos aí diversas, né, pontuações, colocações, relativamente ao tempo de permanência do condutor, ao volante e aos intervalos para o descanso quando se tratar de veículos de transporte de carga coletivo e coletivo de passageiro, ó, transporte de carga ou coletivo de passageiros. Os dois casos do artigo 3A, né? Infração média, ok, tranquilo, né? Penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para o cumprimento do tempo de descanso aplicável. Claro, né? Então a autoridade ali de trânsito, ele vai ter que reter o veículo. Opa, está marcando aqui no seu tacógrafo, né, que está faltando 4 horas, né? Então você vai ter que descansar 4 horas e depois você segue viagem, né? Bacana, vamos lá, continuando, né? 67E, o motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no artigo 67C e com vistas à sua estrita observância, ou seja, o legislador aqui ele está atribuindo a responsabilidade do controle da jornada de trabalho a quem? Ao próprio motorista profissional. Então ele tem que ser aí, se ele é profissional, ele vai ter que controlar, né? Ele vai ter que controlar. Claro, a partir do momento que ele faz isso, né? Ele vai estar o quê? Ele vai estar autuando o motorista que descumpriu. Claro, né? O cara está lá, ele tem que cumprir. Parágrafo 1º. A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no artigo 67C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes previstas neste código. Nós já passamos, inclusive, algumas delas, né? Professor, e agora o parágrafo 2º, ele vai falar para vocês o seguinte, como que vai ser controlado, né? Regra geral, tacógrafo, né? Então, todo veículo profissional aí, principalmente o rodoviário, de cargas ou coletivo de passageiros, é um equipamento obrigatório, tá? É um equipamento obrigatório. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterado de velocidade e tempo e ou por meio de anotação diário de bordo ou papeleta ou ficha de trabalho externo ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do CONTRAN, né? Então tem uma norma do CONTRAN que vai definir isso aí, né? Professor, olha assim, ó, meios eletrônicos instalados no veículo, né? O que vai acontecer aqui? Muitos têm aquele GPS, né? Tem um sistema de controlador de frota por GPS que dá média velocidade, tempo de parada, tudo, né? Eu sei porque tem um amigo que é dono de uma frota de ônibus, né? Então ele controla o pessoal, a frota dele por ali. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor quanto aos dados registrados, ou seja, tem que ser automático, né?
Vem comigo aqui, né? Parágrafo 4º. Aguarda a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador, instantâneo e inalterado, de velocidade e tempo, são de responsabilidade do condutor. Então, atribuiu essa responsabilidade do controle. E aí, pessoal, bacana? Então, isso aqui é a nossa parte teórica, né? Então, tranquilo, um assunto gostoso, né? Um assunto aí para quem gosta de direito do trabalho também aí, ajuda bastante, né? E agora, professor, agora vamos para os nossos exercícios, né? As TERPs são 2017 FCC, cargo de analista, né? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas de veículos de transporte rodoviário coletivo e de passageiros de transporte rodoviário de cargas, né? Artigo 67b-C, aliás, né? O condutor é obrigado, né, dentro do período de 24 horas, 24 horas, observar o X, o mínimo X de horas de descanso que pode ser fracionado. O valor de X ou seja, o que ele está falando aqui? Qual que é o período de descanso mínimo? O legislador foi bem claro, mínimo de descanso é de quê? É de 11 horas, né? Questão fácil, né? Mas se o cara não estudou, né? Se o cara não estudou, aí ele erra uma questão dessa. Então, nós temos 11 horas de descanso de acordo com a legislação. Gabarito, letra E. Detran, Maranhão, FCC, 2018, agente de fiscalização. Considere 2 pontos. 1. É vedado, é proibido ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Verdadeiro, né? Inclusive, vamos lá, isso aqui é o que está escrito no 67C, né? Serão observados 30 minutos de descanso dentro de cada 6 horas, 6 horas para a condução de veículo de transporte de cargas, exatamente, né? Cargas, 6 horas, né? Pessoas, 4 horas, né? Sendo facultado o seu fracionamento, opa, bacana, né? E o tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas, né? Isso aqui é o parágrafo 1º, né? Do 67C, então verdadeiro também, né? Ok. 3. Serão observados 20 minutos, opa, olha o erro aqui, sempre 30 ou fracionados, né? Para descanso de cada 4 horas na condução de veículos rodoviários de passageiros. Já está errado, por quê, professor? Porque não são 20 minutos, mais 30 minutos, né? D. O condutor de veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros é obrigatório, dentro do período de 24 horas, a observar no mínimo 6 horas de descanso. Está errado, né? No mínimo, tanto para um para outro, são 11 horas de descanso. Nessa situação, o item 1 e 2 são verdadeiros, né? E o item 3 e 4 são falsos, né? Vem comigo, vamos ler aqui agora o comando ali, final da questão, né? Comando final da questão diz o seguinte: são requisitos para a condução de veículo por motoristas profissionais que constam apenas em 1 e 2. Então, gabarito, letra 1 e 2, gabarito, letra D de dado, né? Pronto, né? Terminamos aí mais uma magnífica aula para vocês. Uma aula bastante detalhada, que eu tenho certeza que você aprendeu. Mas só entender não é suficiente, cara. Depois você tem que pegar o texto da lei e fazer a leitura, pegar os slides, dar uma lida, para você fixar o conteúdo. Senão não vai para frente, né? Vem aqui, olha aí, o burrinho lá do Shurek, né? Olha como ele é burrinho, mas como ele é inteligente, né? O pior problema daquele que se acha espertinho, né? Então o cara é espertinho, é que além de considerar os outros burros, né? Então ele é esperto, ele acha que todo mundo é burro, né? Ele acha que Deus é cego. Aí, ele acha que Deus é cego, ou seja, ele vai responder por esses seus débitos, pode ter certeza disso, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir
todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você tiver lá no quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui, esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube, para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique lá.